Que o amor do Mestre Jesus esteja entre nós, dando continuidade ao projeto Explanação Evangélica da Seara Bendita. O nosso tema de hoje é prudência. E para refletirmos acerca dessa virtude, vamos buscar o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 7. Disse Jesus: quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. E quem de nós pode realmente pensar em atirar uma pedra em alguém? Quando o assunto a ser tratado se refere a julgar o comportamento do outro, Jesus recomenda prudência. Em primeiro lugar, cautela, ponderação e discernimento. Somente após uma atitude refletida acerca dos fatos e da situação, somos capazes de escolher os meios justos para agir, com justiça, amor e caridade acerca de nossos julgamentos. Jesus era o Espírito puro, conhecia a alma humana e percebia a astúcia dos saduceus e fariseus que o tentavam com aquela pergunta capciosa para ver se o mestre que pregava o amor, a caridade, entrava em contradição com a lei de Moisés, que mandava apedrejar até a morte uma mulher que fosse surpreendida em flagrante adultério, e assim ter motivo para acusá-lo. Aquela multidão inconsciente que nem se dava conta do que estavam semeando para o seu futuro. A mulher, envergonhada e arrependida pelo ato cometido, Jesus, ele conhecia muito bem a delicadeza daquela situação. Sabia que uma palavra impensada, uma atitude precipitada poderia causar prejuízo para todos. Então, o nosso mestre, ao falar, ele dirige diretamente aos corações aflitos, pela razão pudessem compreender que Deus é amor. Um pai que ama todos os filhos incondicionalmente, que sempre dá uma nova chance àquele que erra, para que possa corrigir-se e amadurecer. Quando disse: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra, fez com que aquela multidão olhasse para dentro de si, avaliasse o próprio comportamento e conscientizasse dos próprios erros. Os Espíritos nos ensinam na questão 621 do Livro dos Espíritos: a lei de Deus está escrita na consciência. Nós podemos enganar os outros. Não fui eu que fiz isso, eu não sei, eu não vi, mas não podemos enganar a nós mesmos. A nossa consciência é o nosso melhor juiz. Nela estão escritas a lei de Deus e todas as nossas ações. Lembremos que nunca poderemos enganar a Deus, que onisciente sabe de todas as coisas. No Sermão da Montanha, Bem-aventurados os misericordiosos, Jesus nos alerta sobre a responsabilidade nossa ao julgar o nosso próximo. Não julgueis para não serdes julgados, pois com o juízo com que tiverdes julgados o outro, sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido o outro, vos medirão a vós. Mateus capítulo 7, do versículo 1 a 2. O Mestre está nos ensinando a não julgarmos, mas compreendermos. Importante entender o que é esse não julgar. É nós não ficarmos focados, olhando somente o erro do outro e esquecendo de olhar os próprios. Podemos fazer 10 acertos, fazer uma coisa ruim. As pessoas esquecem tudo aquilo que nós fizemos de bom e focam somente nesse nosso ato impensado. Por isso, quando nós contemplamos o nosso olhar no mal, nós esquecemos de observar o que as outras pessoas têm de bom, as suas qualidades, as suas virtudes, os seus bons sentimentos. E acabamos esquecendo de fazer o bem. Nos diz a receita para a nossa felicidade que Jesus nos ensinou, a regra áurea: fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que nos fizessem. Vamos procurar então aceitar os outros como eles são.
respeitá-los em seus propósitos, procurar perdoá-los nas suas faltas. Quando Jesus diz não julgue, não quer dizer que sejamos coniventes com o erro. Ele mesmo demonstrou falando à mulher equivocada quando estavam só os dois. Vai e não peques mais, ou seja, prossiga, procure corrigir o seu erro para não vir a cometê-lo. E assim, agora aprender a fazer tudo com amor, respeitando o seu próximo. Ele nos ensina que nós devemos sim reprovar o mal quando ele causa o mal às outras pessoas. Não foi assim que ele fez com Pedro quando ele feriu o soldado Malco do sumo sacerdote? Jesus falou: Pedro, embainha a tua espada, ou seja, perdoa, assim como você necessita ser perdoado. Porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Em relação ao que acontece atualmente, muito bullying às pessoas indefesas, nós temos que sim censurar e reprovar esse ato que tanto prejudica fisicamente e psicologicamente aquela pessoa que sofre. Temos que reprovar as fake news, que distorcem a realidade, espalhando o ódio, o preconceito, o racismo. Temos que sim, como ensina Jesus, quando o mal ele prejudica os outros, nós temos que sim evitar que se propague, para que assim nasça um bem. Mas não é através da punição, da eliminação da pessoa, mas é através do amor, do nosso exemplo que nós damos, de entendimento, de respeito, de compaixão, de misericórdia para esse irmão que se encontra enfermo. Aquele irmão que está doente, o que nós fazemos com ele? Procuramos medicá-lo, procuramos tratá-lo. Assim também esses irmãos enfermos espiritualmente, que necessitam de pequeninas doses de amor, que nós podemos praticar, principalmente dentro do nosso próprio lar, silenciando quando não temos uma palavra boa para falar, procurando ouvir, procurando orar em favor do nosso próximo para que chegue a encontrar a paz e o equilíbrio. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, versículo 13, Jesus, os Espíritos, não é? Eles nos ensinam que esta máxima dita por Jesus, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra, faz da indulgência um dever. Porque não há quem dele não necessite para si mesmo. Ou seja, vamos procurar então compreender, sermos benevolentes em nossos julgamentos, assim como nós necessitamos que os outros sejam benevolentes para conosco diante dos nossos próprios erros. E compreender significa nós entendermos o sentimento do outro, que todos nós aqui estamos na mesma caminhada evolutiva, estamos aqui procurando nos tornarmos melhores. Não temos condição ainda moral para podermos entender os reais motivos que levam uma pessoa a agir de determinada forma. Não sabemos a sua educação, o seu exemplo e principalmente as suas vivências de vidas passadas, que talvez nós estivéssemos com esse nosso irmão numa convivência muito difícil e Deus nos dá, através do amor, estarmos novamente juntos para desatarmos todo aqueles nós do ódio, do ressentimento. Mas agora, através do amor, vamos procurar inspirar todas as nossas ações no nosso Mestre Jesus, nos seus exemplos de amor, de justiça, de caridade, de entendimento, de perdão. No seu Evangelho nós vamos encontrar a receita exata para todos os problemas que nós encontramos em nosso relacionamento. Vamos vivenciar e espalhar o amor. Somente o amor cobre uma multidão de pecados
disse Jesus. Pedro, capítulo 4, versículo 8. Muita paz a todos.